Corpos que voam com velocidades incríveis, emitindo luzes capazes de cegar, capazes de deixar marcas no chão e em pessoas. Isso te lembra algo? Parece uma descrição correta do que chamamos de objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs. Relatos de quem já viu algo no céu que voam de forma estranha e com luzes brilhantes em sua estrutura são cheios de mistério e um quê de charlatanismo, algo comum em diversas partes do planeta. Os ufólogos, um grupo de pesquisadores oficiais e não oficiais que investigam essas ocorrências, afirmam que 95% dos avistamentos de discos voadores são de origem enganosa. Ou seja, na maioria das vezes, não passam de um equipamento aéreo incomum, um fenômeno eletromagnético ou pura invenção. De olho na estatística, no entanto, também é possível reunir uma quantidade significativa de casos cheios de evidências, documentado por governos e que nem investigações militares minuciosas conseguiram explicar. Ou seja, apesar daqueles considerados falsos, existe também os casos que continuam misteriosos e talvez sejam histórias reais. Segundo os ufólogos, 2 dos lugares com mais ocorrências de OVNIs são o Chile e os Estados Unidos. Inclusive, os norte-americanos já até investiram durante a década de 50 na construção de uma nave espacial. Como isso ocorreu? Esse é um assunto para o vídeo de hoje. Mas antes, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho. Estamos sozinhos no universo? Desde o início da história, fenômenos anômalos fascinam e assustam seres humanos, até mesmo antes de evoluirmos à estrutura corporal atual. Esse sentimento paradoxal de fascínio leva o homem a gerar diversas teorias sobre o que está além, situando e criando mistérios que hoje se espalham pelo mundo inteiro como uma das tendências conspiratórias que mais possui adeptos. Assim, as perguntas novamente retornam. Há vida em outros planetas? O que acontece em outras galáxias? Somos a única civilização pensante no firmamento? Quando percebemos que o universo é infinito e que a Terra representa uma pequena parte do cosmos, é lógico acreditar que a vida extraterrestre é possível. Nesse sentido, existem regiões do planeta em que aparições são ainda mais recorrentes. E os 2 em especial que falamos nesse vídeo é o Chile e os Estados Unidos. A localização geográfica do Chile e, sobretudo, seus céus virgens tornam o local uma ótima escolha para visitantes alienígenas. Foram os céus do Chile que deram vida a um desenvolvimento exponencial da astronomia nas últimas décadas, implantando grandes observatórios e centros astronômicos que têm sido uma valiosa contribuição para a ciência e a astronomia mundial. Além disso, esse cenário também gera um ambiente ótimo para que objetos voadores não identificados surjam. Assim, a história dos avistamentos de OVNIs no Chile é muito longa e remonta a tempos imemoriais. Acredita-se que as civilizações pré-colombianas tiveram contato ou acreditavam em outras civilizações fora da Terra. Milhares de anos depois, centenas de filmes nos fizeram sonhar com seres ternos, gentis ou malignos e destrutivos que tomam formas inimagináveis dignas de Hollywood. Dessa forma, nossa mente foi sendo bombardeada por um tipo de pensamento que validava a existência de seres extraterrestres. Por mais fantástico que isso possa parecer, o desenvolvimento da ufologia no Chile, especificamente, deu vida a associações e grupos que se dedicam a negar ou analisar e investigar cientificamente este tipo de fenômenos, até mesmo levando em conta as histórias por trás dos filmes de Hollywood. Por exemplo, a Agrupación de Investigaciones Ufológicas de Chile e a Cruzada Ufológica chamada Faro são comunidades de viajantes chilenos dedicados a reunir ufólogos amadores. No entanto, nem todos são grupos amadores. Em 1977 foi criado o CEFA, um Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, um órgão oficial da Direção-Geral da Aeronáutica Civil que se apresenta no espaço aéreo de responsabilidade do Chile. Ele se estende por 32 milhões de quilômetros quadrados
desde Arica, pelo norte, até o Polo Sul. Essa instituição foi criada principalmente devido aos numerosos casos de avistamentos relatados pelas tripulações de aeronaves comerciais, privadas, esportivas e institucionais, e pelo público em geral. Este comitê interdisciplinar recebe os casos, os estuda e gera relatório, tirando conclusões que geralmente são cientificamente explicáveis. O principal objetivo deste órgão é proteger a segurança do espaço aéreo e educar a comunidade sobre os mitos e realidades sobre estes avistamentos. Além disso, o Chile foi considerado um dos melhores lugares do mundo para observar avistamentos e testemunhou inúmeros fenômenos curiosos e enigmáticos em sua longa e estreita geografia. Por isso, faz sentido que o órgão tenha surgido nesse país. Segundo Jim Bobson, um americano com mais de 30 anos de experiência em viagens por 80 países, que compartilhou na famosa revista Forbes os 8 melhores lugares do mundo para caçar OVNIs, o Chile está em primeiro lugar, seguido pelos Estados Unidos e Austrália. De acordo com o viajante, o Chile é realmente um dos destinos onde avistamentos de OVNIs ocorrem com mais frequência. No entanto, como dissemos antes, outros lugares também considerado vulnerável para aparições é os Estados Unidos, que ficou em segundo no ranking. Documentos desclassificados mostram que o governo dos Estados Unidos estava tão interessado nos discos voadores desde a década de 50 que chegou a tentar construir sua própria aeronave a fim de explorar o universo em busca de seres alienígenas que supostamente nos visitavam. Como foi isso descoberto? O site dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos publicou recentemente esquemas e detalhes nunca antes vistos de um empreendimento militar da década de 50 chamado Projeto 1794, que visava construir um disco voador supersônico. Como esse trabalho seria feito? Era mesmo possível construir uma nave espacial terráquea? Os materiais recentemente recolhidos e que remontam à década de 50 mostram que a Força Aérea dos Estados Unidos tinha um contrato com uma empresa canadense, agora extinta, para construir uma aeronave revolucionária, diferente de tudo que se vira até ali. O projeto 1794, como era chamado, alcançou as rodas iniciais de desenvolvimento do produto e o design de um protótipo. Sua estrutura realmente se assemelhava muito com um OVNI, como os que haviam sido relatados no mundo inteiro até o momento. O projeto seguiu adiante e documentos encontrados no ano de 1956 resumem resultados dos testes pré-protótipo que revelam exatamente o que os desenvolvedores esperavam criar. Segundo os documentos secretos, o disco deveria atingir uma velocidade máxima entre Mach 3 e Mach 4, um limite de altitude superior a 30 mil metros e um alcance máximo de cerca de 1.850 quilômetros. Se os planos seguissem até a conclusão, eles teriam criado um disco voador que poderia girar através da atmosfera da Terra a uma velocidade média de cerca de 4.000 km por hora. O protótipo também foi projetado para decolar e pousar verticalmente, usando jatos de propulsão para controlar e estabilizar a aeronave. É certo que o alcance de 1.850 km parece limitado em comparação com outras especificações. Mas se você embarcasse no disco em Nova York, poderia descer em Miami em apenas 24 minutos. Algo realmente incrível naquela época. O documento também sugere que o desenvolvimento do produto parecia estar indo melhor do que o planejado. O documento dizia: o projeto fornecerá um desempenho muito superior ao estimado no início das negociações do contrato. Essa escrita levanta a questão de por que o projeto foi abandonado, visto que caminhava rumo ao sucesso. Porém, ao que parece, o abandono do projeto se resume a orçamentos e a qualidade. O custo para continuar com o protótipo foi estimado em aproximadamente $3.168.000, o que se traduz em aproximadamente 26,6 milhões de dólares no dinheiro de hoje. Por isso, aqueles envolvidos no projeto deduziram que não teria sido um preço acessível para essa tecnologia avançada, ainda que atualmente o pensamento talvez seja outro. O problema com outros discos voadores desenvolvidos no mesmo programa
é que eles não conseguiam alcançar altitude relevante e nem se equilibrar no ar como deveriam. Então, os militares fecharam a porta para o projeto no início dos anos 60. É de se questionar por que queriam fazer exatamente um disco voador, justamente quando havia uma febre deles nos céus dos Estados Unidos, e os rumores de uma queda em Roswell ainda estava fresco na memória, um dos maiores casos ufológicos de todos os tempos. Desde essa época e até hoje, os Estados Unidos têm sido vistos como um dos países que mais guardam mistérios sobre movimentos de naves extraterrestres e possíveis aparições de alienígenas. Segundo contam, uma porcentagem bem alta de OVNIs são vistos por lá, transformando o enigma em algo quase insolucionável. É verdade que nem tudo o que se percebe no céu é mesmo uma nave espacial. Muitas coisas estranhas são vistas, mas 99% dos casos de avistamento têm uma explicação: satélite, fenômenos meteorológicos ou artefatos humanos. Porém, há uma porcentagem que os cientistas não podem explicar e nos fazem crer que, de fato, não estamos sozinhos no universo e que existe algo lá fora, longe da Terra.